pelotense, professor, nasceu no dia 12 de março, é casado e tem 2 filhos. Do signo de Peixes, é torcedor do Grêmio Atlético Farroupilha. Luiz Eduardo Brode Nogueira, o professor Adinho, é o nosso entrevistado de hoje. Dinho, em primeiro lugar, muito obrigada por tirares um pouquinho do teu tempo aqui, que eu sei que é curto. E no começo dessa entrevista, gostaria de começar mesmo lá na tua infância. O que tu te lembras, já que tu és um pelotense nato? Olha, minha infância foi já nascida quase dentro do Colégio Pelotense. Hoje o ginásio é interditado e eu tenho na memória muito clara de eu estar no colo do meu pai nos dias que antecederam a inauguração, quando estavam colocando o parquet dentro do ginásio. E lá se vão 51 anos. E hoje a gente vê com muita tristeza a interdição do ginásio e, felizmente, a Câmara, através de vários vereadores, busca um entendimento junto ao Executivo Federal no sentido de buscar verbas para que se concretize não a construção de um outro ginásio, como chegou a ser aventado, mas a recuperação desse, já que ele se configura também num prédio histórico, estilo pé de palito, que é o estilo do Colégio Municipal Pelotense. Então a minha infância foi na volta já do Colégio Pelotense, mesmo eu não estudando lá, porque na época não tinha pré-escola, nem de primeira a quinta série, que eu estudei com muita honra no Grupo Escolar Coronel Pedro Osório. E depois fiz o exame de admissão na antiga Escola Técnica e no Pelotense, passei nos dois e resolvi, evidente, que optar pelo Colégio Pelotense pela identificação que eu já tinha com a família. Então até o ginásio corresponde muito à tua vida, né? Com certeza, porque meu pai era professor de educação física e treinador de vôlei, eu era o juntador de bola para ele. Era pequeno e fui mascote do colégio com 4 anos. E eu me lembro de entrar na quadra no colo, né, na época dos atletas que estavam lá, né? Então é uma ligação muito forte desde cedo com Pelotense. Além do colégio, dessa participação muito forte, a gente vê que a presença do teu pai é muito constante na tua vida, assim, né? O que mais, assim, tu recordas da tua infância? Olha, eu morava ali na Santos Dumont, do lado do Henrique Engels, Secos e Molhados, e eu, naquela época, já gostava muito de política. E eu fazia entrevista com os caminhoneiros que paravam ali para perguntar, eu me lembro em quem votariam, se era João Carlos Gastal ou Danton do Amaral Duro. Na época eram os candidatos que tinha. E eu torcia para o João Carlos Gastal, por causa do nome do ginásio, e também porque era pai do João Carlos Gastal Júnior, que era colega do meu irmão e amigo nosso que frequentava nossa casa. Eu já tinha esse gosto aguçado pela figura do João Carlos Gastal, que a gente já ouvia naquela época, que era um sujeito honesto, correto, íntegro, né, e que tinha feito muito pela cidade e muito pelo Colégio Pelotense. Eu acho que ali eu comecei a gostar. Da política em si, Isso. Assim. Isso. E além, assim, o tipo de brincadeiras, eram brincadeiras mais na rua, mais em casa? Naquela época dava segurança, tinha como brincar na rua? Era diferente. Hoje eu digo que a gente vive uma geração computador em que muito pouco as crianças brincam. Na Faculdade de Educação Física se costumava resgatar alguns brinquedos de antigamente, que hoje a criança sequer tem noção que existia. Eu tenho turmas de meninas no Colégio Pelotense, a maioria morando em apartamento, né? E dou aula na zona rural, onde a realidade é completamente diferente, que as crianças ainda andam de bicicleta, andam a cavalo, brincam, jogam de uma forma diferente. Né? Mas na minha época era brincadeira de andar de carrinho, de jogar bola na rua,
de pega-ladrão, de coisas desse tipo que na época era normal, né? Hoje a gente acha muito estranho, porque eu calculo que uma criança, se ficar pouco na frente do computador hoje, fica 4 horas. Né? E isso, no meu entender, tem um lado bom, mas tem um lado muito ruim, que tira de perto a conversa com a família, que tira de perto o exercício físico, da natureza, de tudo que possa fazer bem na idade que ele está. Né? Na juventude, Edinho. Olha, Gostava de muita festa ou não? Eu gostava, mas a juventude já se pautou muito no esporte, porque eu comecei a jogar basquete e vôlei com 11 anos e aquilo não parou, foi até sair do colégio, aí a gente treinava muito, participava muito, viajava muito, competia muito e na volta daquilo ali se formaram as amizades que até hoje perduram, felizmente. Então é uma juventude tranquila de classe média baixa, que era a minha posição social, né? Mas que devido à escola, que realmente era uma referência na vida da gente, se tornou muito agradável, embora simples. Né? O pai era sargento do Exército, depois, com 17 anos de quartel, abandonou para ser professor. Né? E acaba indo... E a mãe? A minha mãe era costureira, né? E ajudava em casa naquilo que podia. Né? E nós somos 4 irmãos e morávamos ainda com 2 tios, irmãos do meu pai, porque o pai perdeu o pai muito cedo e acabou criando os irmãos. Né? Então, uma família muito tranquila, muito fácil de conviver, né? E que, claro, a gente acaba reproduzindo hoje para os filhos da gente. Eu tenho 2 filhos que são parceiros entre eles, o que para mim é fundamental, e comigo, com a minha esposa, filhos nota 10. Uma juventude diretamente ligada ao esporte. Uma receita ideal? Olha, dificilmente um jovem que é ligado ao esporte vai para o mundo da droga. Não tem espaço. Né? Eu trabalho há 35 anos com adolescente e esses dias tive uma surpresa desagradável. Um ex-aluno meu que jogava vôlei na rua drogado como mendigo, aquilo me deixou muito chocado, mas Então a gente vê que o esporte direciona para outro tipo de atividade que não dá tempo para a droga. Né? E eu tenho feito isso com a convicção de que isso dá certo. Eu não tenho nenhuma dúvida que dificilmente um jovem que entra para o caminho do desporto, ele vai ter tempo, vai ter grupo para ir para a droga. Até porque o esporte exige muito ter um corpo saudável, uma mente saudável também, né? Um compromisso com o grupo, porque o esporte é coletivo, um compromisso com o grupo, e acho que quando aquele jovem não está se inserindo, o grupo puxa ele no bom sentido, né? Então as experiências que a gente tem nesse sentido são fantásticas. Lá na zona rural, nós começamos um trabalho na Escola Marechal Rondon e completamente diferenciado do Pelotense, porque aqui nós temos uma estrutura de ginásio, de material, que nos possibilitava desenvolver um trabalho, de certa forma, até fácil de fazer. Na zona rural não, é tudo na rua, material escasso, a nossa freguesia com dificuldades financeiras enormes. Né? Às vezes você tem um par de tênis, né? Tu tem que mostrar o esporte primeiro, mostrar as vantagens, o bem que ele traz, mas em contrapartida lá ainda não tem essa geração computador que compete muito forte hoje com o esporte. Então nós conseguimos hoje tornar uma escola de zona rural nas 3 categorias, mirim, infantil, juvenil, feminino, entre os 8 melhores do Rio Grande do Sul. Né? Tu já jogou vôlei, tu imagina o que isso representa. Né? E é um motivo para mim de orgulho muito grande, porque se produziu muito lá. Né? E a gente
ver reflexo disso, né? Hoje, o clássico em Pelotas de vôlei feminino é São José e Marechal Rondon. Nossa. Uma coisa até pouco tempo inacreditável. Né? Se eu dissesse isso, eu ia dizer, tu deve estar brincando. Mas, enfim, foi um trabalho bem feito, né? Com a parceria de muita gente. O Colégio São José nos ajudou e entendeu o projeto e nos acompanhou sempre com bola, com tênis para as meninas, com fardamento, né? Empresas de amigos meus também bancaram junto, compraram essa ideia, né? Então isso é coletivo, né? Isso não depende de mim, depende também de mim, mas muito mais de outras pessoas que auxiliam e confiam em nós. E aí, como é que surge a esposa, a Carmen? Como é que ela surge na tua vida? Olha, quando nós entramos na faculdade, nós fazíamos cursinho juntos. Embora eu já conhecesse a família, era amigo do primo dela, hoje presidente da OAB, Antônio Carvalho, e morávamos perto da rua que morava toda a família, e me dava muito com a irmã dela mais velha, e acabamos nos conhecendo. Na faculdade se aprofundou as relações e casamos com 27 anos, eu com 27, ela com 25, e lá se vão 28 anos de casado. Grande jogadora de vôlei. Jogava Nossa, muito bem, muito jogava bem. handebol. Muito bem. E acabou que isso também se transferiu para os filhos, que os dois jogam vôlei. E consegui criá-los no ambiente que eu fui criado e que felizmente também deu resultado. Então, E quando é que entra a parte política mesmo na tua vida? Tu participaste de Grêmio Estudantil? eu Como é fui que entra vice-presidente do DCE da Educação Física. Do meu presidente era o falecido colega meu, Jorge Klein Ferreira, uma figura de 10 cursos superiores. A gente tinha 10 cursos superiores, uma figuraça. E eu tive muita experiência com ele e eu já gostava disso. Aí, Sim, lá entrevistando lá atrás, os né? caminhoneiros. E eu dava aula no Pelotense já desde os 20 anos. E eu sempre fui muito crítico às questões da escola. E chega um momento que a gente precisa deixar de ser bodoque e partir para ser vidraça. E uma colega nossa estava em período de eleição e ela teve um infarto. Nossa. E me ligaram para minha casa me convidando, na época eu fazia parte do PT, para representar essa corrente dentro da escola, concorrendo a diretor do turno da tarde. E eu topei o desafio. Éramos 3 candidatos, eu fui para o segundo turno e ganhei a eleição. Fiquei 2 anos na direção de turno e depois havia o desafio de uma nova eleição geral no Pelotense. E eu concorri contra o então secretário de Educação, Luiz Magno Bonini, que também é farroupilha, e ganhei a primeira eleição minha no Pelotense com 51% dos votos. Uma eleição muito parelha, né? Porque era o Adinho, João Ninguém na época, contra o secretário de Educação Nossa. do município. Foi um pleito limpo, correto, e depois sucederam outros pleitos. Aí eu tive 62% de voto no segundo, 74% no terceiro, 82% no quarto, 84% no quinto. E aí eu já tinha... Estava fazendo um bom trabalho, né? Esse crescimento. Eu tinha muita identificação com o colégio, as pessoas identificavam o Pelotense como a minha figura, né? E isso pega. O pai já tinha sido diretor-geral há 6 anos também, né? E a identificação era muito grande. A relação com o esporte mesmo na direção, eu continuei dando aula normalmente, né? E me tornava muito dentro dos alunos, na hora do recreio, ao mesmo Sim, tempo não era, muito não perto. fosse um diretor de gabinete. Olha, eu sempre entendi que o exemplo, como eu te falei, não precisa vir de fora. Nós temos que descaracterizar aquela questão do chefe intocável, daquela criatura que ocupa um cargo e aquilo literalmente lhe sobe para a cabeça e esquece do que passou do cotidiano de um simples funcionário ou de um simples professor dentro da escola. E eu tentei
implementar isso no Pelotense sem, no entanto, abrir mão do direito de administrar, que me foi conferido pelo voto, evidentemente. A gente pode administrar sem fazer uma administração autoritária. E era essa a minha ideia sempre dentro do Pelotense. E aqui na Câmara eu tentei reproduzir, porque eu achei que tinha espaço e eu acho que a gente criou um espaço diferente. Eu não estou dizendo nem melhor nem pior, mas diferente dentro da Câmara. Então era uma expectativa que eu tinha, porque administrar é difícil, né? A gente se opõe a interesses que não são fáceis de congregar, né? Mas eu acho que deu para, durante os 10 anos que eu tive na direção pelotense, deixar uma imagem boa. Eu saí no dia, eu me lembro que uma colega diretora me perguntou se eu não ia limpar gavetas, não tinha nada para limpar. E aquilo ali era apenas mais um dia da escola, a escola não ia parar com a minha saída, né? Eu sempre digo que rei morto, rei posto, né? Qualquer cargo ele é temporário e a gente tem que entrar nele com a consciência de que tem um tempo de iniciar e tem um tempo de findar. Aqui na Câmara foi um processo absolutamente tranquilo, da passagem da presidente vereadora Eduardo Leite para mim e minha para o vereador Ornel. E as pessoas são diferentes, as pessoas administram diferentes, né? E eu não gosto de comparação. Acho que nós somos completamente diferentes, cada um com suas virtudes, cada um com seus defeitos. Mas essa parte política, Adinho, a gente vai conversar no outro bloco. Você não saia daí, depois do intervalo continuamos com o programa Entrevista. Dionei vem sempre de longe. Renato mora na praia, mas nunca escutou o barulho do mar. Aqui, cada criança descobre que é capaz de aprender. Para os alunos das escolas municipais de Balneário Camboriú, o surf também faz parte da educação. Na água tu não vê a diferença. A cada onda tu tá tentando superar o seu limite. Tanto os portadores de necessidades especiais como qualquer outro têm as mesmas dificuldades. Ele se sente igual aos outros, que é realmente o que deve ser, né? Na praia ou na sala de aula, todos aprendem juntos. A língua de sinais faz parte do dia a dia nas escolas. Ele me ensina algumas coisas, eu ensino pra ele. É muito legal a gente aprender juntos. Inclusão, uma das metas do Plano de Desenvolvimento da Educação. Adote essa ideia na sua escola. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. O analfabetismo era apenas um dos desafios enfrentados pelas mulheres da periferia de Belém. A violência doméstica, ela é muito frequente aqui no bairro. As mulheres querem trabalhar, querem ir à escola, não conseguem. O que as pessoas do bairro não imaginavam era que o Brasil alfabetizado, além de ensinar a ler e escrever, iria ajudar também a diminuir a violência. Aí eu fui dizer, rapaz, vamos pro colégio, olha, aprender é bom, você que não sabe, você lê, você escreve seu nome muito feio. Ele disse, mas tem doutor que escreve letra feia, mas não quer dizer com isso, mas doutor ele sabe. Vanúzia voltou a estudar e levou o marido violento. Juntos, eles descobriram que a educação era capaz de melhorar também o casamento. Não quer dizer que a gente vai descobrindo mais e mais letras, coisas bonitas. Quer dizer, é tipo assim, uma magia. Voltamos com o último bloco do programa, que hoje está entrevistando o vereador Adinho. Adinho, no primeiro bloco a gente falou um pouco de família, infância, juventude. Como é que surge a tua candidatura a vereador? Olha, é um prolongamento da minha gestão de 10 anos dentro do Pelotense. As pessoas ficam te cobrando que, olha, nós achamos que tem perfil para ser político, para te candidata a vereador, aquela coisa toda. E eu, como sempre gostei de política, de novo achei que eu tinha que sair da posição de bodó aqui para Vidraça e em nível municipal. Né? Porque dentro da direção do Pelotense também se fazia muitas críticas aos governos em relação à educação da cidade. E aí eu, um dia de manhã estava no Laranjal, cortando grama, me ligou
ex-deputado Bernardo Souza sabia que eu tinha me desfiliado do PT e me convidou para ir para o PPS. Eu agradeci a ele, disse que aquele não era momento, estava muito recente a minha saída do PT, que eu queria esperar um pouco mais. Depois disso, somaram mais 2 telefonemas dele, e no terceiro aceitei ir para o PPS e concorrer lá a vereador. E fui eleito na primeira tentativa com 1.733 votos. Fui o último colocado, o que absolutamente muda nada aqui dentro dessa casa. Na segunda eleição eu aumentei para 1.818 votos, mas ainda continuei o último colocado, em 15. E agora eu aumentei para 2.255, passei para 15º entre os 21. Tá? O que vem mostrando que tem aumentado a votação, o trabalho, acredito eu, tenha sido reconhecido. Hoje eu trabalho muito na zona rural. Meu mandato hoje eu acho que é 80%, 90% zona rural, porque eu, quando comecei a dar aula lá, eu senti que era um povo completamente abandonado, em que a maioria das vezes os candidatos iam lá de 4 em 4 anos, pagavam uma cerveja num domingo de futebol ou faziam um churrasco e achavam que isso iria melhorar as condições da colônia. A gente sabe que as necessidades deles são muito grandes, né? Passa por tudo, passa por água, passa por luz, passa por posto de saúde, escola e, mais do que nunca, o malfadado transporte coletivo, que eu tenho trabalhado meu mandato inteiro para que a gente possa melhorar ou resolver finalmente essa chaga da zona rural, que é o valor do preço da passagem, que hoje chega a R$14, 13, 12, 11, 10, que impossibilita completamente que alguma menina da zona rural venha trabalhar no comércio ou mesmo de doméstico. Então, isso isola e viabiliza exatamente a cidade do campo. Completamente. Nós estamos hoje patrocinando via legal um êxodo rural absurdo, né? Porque nós não damos nenhuma chance do morador da zona rural participar como pelotense, que é da vida urbana. 3 mandatos consecutivos, então. Olha, eu nunca imaginei na minha vida sequer ser diretor do Colégio Pelotense, né? Eu achava sempre uma coisa tão longe, tão para alguém com muito mais capacidade do que eu, e acabei ficando 5. E como vereador é uma coisa muito difícil de eleger vereador em Pelotas. Eu digo que eu respeito muito quem tem 500 votos, porque eu desafio as pessoas a pegar um papel e uma caneta e começar a tomar nota de quem te apoia, e quando chegar em 100, começa a pensar quem é que te apoia. Então, uma pessoa que consegue 500 votos, ele tem uma abrangência política já muito grande, no meu entender. É muito pulverizado, né? São muitos candidatos. Muitos candidatos, né? E eu venho de uma categoria, um magistério, onde se ganha uma miséria, se trabalha muito, a cobrança é enorme, o dia a dia é desgastante. Nós não temos apoio da sociedade, nós não temos apoio de pais e mães, né? Nós temos apoio de nós mesmos. A nossa situação financeira nos envergonha dia a dia e, infelizmente, aqui na Câmara... Pois qual é a tua ligação, Adinho, com o magistério? Ela é muito grande, eu comecei a dar aula com 20 anos, mas o que eu sinto? Eu sinto que nós ganhamos tão pouco. O magistério está tão massacrado que hoje o que vale para o magistério não é mais só condições de trabalho, é um prédio bonito, uma sala de aula melhor. O professor quer salário, com toda a razão, porque chega na hora no caixa do supermercado, não adiantou ter uma sala de aula linda com bolso vazio. O professor está massacrado e não aguenta mais ver qualquer profissão ganhando muito mais do que ele. Nós fizemos parte hoje de 60%. Informatização agora de salas de aula, chegando tablet para todos os alunos. Não, pode chegar até para ele. O problema é que chega na hora de tu dar um presente para um filho, um Natal, tu te vestir, sempre é tu procurar o preço menor, é tu procurar a oferta. O magistério não consegue sair desse lodo que é o seu salário.
Eu entrei no Estado com Amaral de Souza, se passaram Jair Soares, Pedro Simão, Colares, Brito, todos em busca de 2,5 salários mínimos, nós não conseguimos ainda. Eu estou me aposentando no Estado, nós continuamos sem ganhar 2 salários mínimos e meio. As pessoas entram na carreira na letra A e continuam na letra A há 30 anos. Então, o que a gente nota? Hoje, quando alguém se elege professor, se elege a um cargo político, o magistério espera dele o que ele não pode dar. Porque por mais que se fizer, só para tu ter uma noção, eu fiz a lei da minha passagem para o professor e funcionário da zona rural, mas parece que não resolve nada. Eu fiz a lei que resgatou a possibilidade de coordenador pedagógico de incorporar isso no seu salário. Ninguém valoriza isso. Eu fiz a lei que iguala o professor de 40 horas aos de 20 mais 20. Também ninguém valoriza isso. Por quê? Porque tudo isso são coisas complementares ao salário e eu não tenho o poder de aumentar o salário dos meus colegas. Então, o que acontece? Tu elege um professor e depois o sentimento, em vez de ser de orgulho de um colega, ele passa a ser quase de raiva pela diferença salarial que vai gerar entre ele, o eleito, e os seus colegas que estão lá na ponta. E diga-se passagem, eu continuo dando aula. Eu sei muito bem o que se recebe, mas a diferença é abismal, porque tu não consegue mudar essa relação salarial, tu entende? Tu consegue ajudar em outras coisas, mas outras coisas não resolvem o problema do magistério. Hoje eu te diria o seguinte, não adianta fazer um ginásio maravilhoso, não adianta fazer uma sala de recursos maravilhosos, melhores computadores, televisão, nada disso compensa a miséria que o professor ganha e a situação que ele vive. Saindo um pouco dessa parte da educação, do magistério, quais outros projetos que tu destacarias, assim, teus mandatos? Olha, eu tenho vestido a camiseta completamente da zona rural, né, Fernando? Então, hoje eu fiz o projeto de gratuidade do portador de deficiência da zona rural, porque nos preocupava aquela possibilidade da pessoa não ter dinheiro para fazer quimioterapia, radioterapia, fisioterapia e tratamento mental. Foi feito esse projeto, ele durou 2 anos, as empresas de ônibus conseguiram uma liminar e caçar. Na prática acontece o seguinte hoje, se acabou com o trabalho dos CAPs, que era excelente na zona rural, o que é tremendamente prejudicial para os moradores e portadores de deficiência da zona rural. Fiz o projeto da gratuidade aos 65 anos para moradores da zona rural, que há 19 anos existia na zona urbana e a zona rural não tinha. Por incrível que pareça, semana passada um juiz cassou essa lei, alegando vício de origem, sendo que várias cidades já fizeram com o vereador apresentando o projeto. Na realidade, para mim, o que esse juiz disse é o seguinte: vocês, moradores da zona rural, não são pelotenses. Vocês apenas nasceram em Pelotas, mas não têm nenhum direito de pelotense. Isso para mim é um absurdo enorme. Eu estive conversando com o prefeito Eduardo Leite, ele se comprometeu a ele apresentar o projeto, me falou sobre a questão do impacto financeiro, e eu aleguei para ele que o impacto financeiro foi no bolso da colônia durante 19 anos, em que se cobrou, no meu entender, completamente ilegal, já que a cidade já tinha esse privilégio aos 60 anos. Agora é muito interessante ver que as empresas, elas alegam que vão quebrar, e que o preço da passagem é alta por causa desses benefícios. Agora é engraçado, Fernanda, que sustaram os benefícios e não baixaram o preço das passagens. Quer dizer, a desculpa não servia para coisa nenhuma. A gente está trabalhando muito numa ideia do deputado Fernando Marrone, que eu conversei com ele em Brasília agora sobre isso, de que se faça a bacia de compensação do ônibus agora na licitação. Ou seja, aquele que pegar o filé mignon vai levar a carne de pescoço. Sim. Aquele que pegar o trecho bom vai levar a colônia com o mesmo preço da passagem zona urbana.
2,85, que aí sim nós vamos conseguir incluir de novo a colônia num processo, né, de participar da vida da cidade. Hoje o homem da zona rural tem que combinar ficar doente no dia que vem buscar o salário, porque é R$14 a passagem e de volta dá 28, mais o filho que vem acompanhar o idoso para ele não ser roubado dá 56, mais um lanche que fizer R$70 é mais de 10% do salário mínimo que ele vem buscar. Né? Tenho trabalhado muito na questão da extensão da rede de água na zona rural. Nós já fizemos isso para mais de 500 famílias. São projetos importantíssimos, né? A melhora da questão da iluminação na zona rural, com o auxílio da CE, evidentemente. Né? Então a gente trabalha na colônia, coisas simples que o colono precisa: água, luz, básicas, transporte. Né? Estamos longe ainda de resolver o problema dos postos de saúde da zona rural. Né? Ainda as escolas da zona rural apresentam uma qualidade razoável, mas um acesso difícil. Né? As pontes da zona rural é um outro problema, estrada muito sério, e a gente tem trabalhado nesse conjunto todo para tornar a zona rural um local digno deles morarem. Tá? Não é possível que a pessoa que produz alimento para nós seja quase obrigada a sair do seu habitat natural para vir morar numa vila, num bairro de Pelotas, sem nenhum perfil. Hoje eu acredito, Fernando, que nós tenhamos no mínimo 3 colônias morando dentro de Pelotas, né? Sem nenhum perfil de produção, no Navegante, o Getúlio, o Pestano. Essas pessoas deveriam estar na zona rural. E eles ficam à margem da sociedade, né? Exatamente, ficam sem perfil de trabalho. Né? E em troca disso, hoje a colônia tem 22 mil habitantes apenas, divididos em 9 distritos. Né? E a tendência, se não houver, né, o estancamento dessa hemorragia, é piorar a situação. Eu vou na zona rural botar o gabinete à disposição, ver o que está acontecendo, o que estão precisando, porque não é mais possível se aceitar hoje vereador de final de mandato. Aquele que chega no final dos 4 anos, quer se eleger, e bate lá procurando apoio, achando que o colono ainda é uma pessoa sem conhecimento. Nós estamos mostrando para ele o seguinte: quer o voto, vai lá, bota o teu trabalho à disposição, apoia eles na hora que precisa apoiar. Nós teremos agora uma votação da gratuidade aos 60 anos, proposta por mim de novo, e essa casa vai ter a oportunidade de dizer quem é quem. Tá? Nós estamos num momento difícil na zona rural. Tá? Essa liminar que cassou a gratuidade aos 65 anos revoltou a zona rural. Tá? Nós estamos trabalhando no sentido pacífico de transpor esse momento sem nenhum problema mais sério dentro da zona rural, tá? Para que o prefeito tenha tranquilidade de resolver essa situação. Ter tempo, né? Ter tempo. Já se passaram 3 meses, eu tenho cobrado insistentemente do governo isso. Por quê? Porque os CAPs fizeram uma reunião comigo aqui, mostrando o desmonte que foi todo o trabalho organizado pelos CAPs de zona rural. Um belíssimo trabalho que hoje está esperando uma atitude do Executivo no sentido de recompor a lei tanto da gratuidade do portador de deficiência quanto a lei do idoso aos 60 anos. Certo, vereador. Muito obrigada pela sua entrevista e a gente se encontra no próximo programa. Até lá!